Glória a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor. Amém. Oremos, Senhor Pastor Gelson, Senhor Aleluia. Deus, e bendito Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Aleluia, Cristo. Aqui está o teu servo que vai transmitir a tua palavra essa viva, eficaz, palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, palavra essa que o Senhor colocou na boca de Jeremias e disse: não é a minha palavra como martelo que esmiuça a pedra. Oh, bendito seja o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Senhor, Aleluia. Senhor, abre no coração do teu filho como chama de fogo e vem impactar a nossa vida. E se porventura alguém passar em frente a essa casa, seja tocado pelo poder do nome do teu sangue e da tua palavra e se converta ao Senhor para a glória do nome de Jesus. Amém. E amém. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Saúde de Deus, meu Pai do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13 a 19. Quero agradecer ao pastor Elson pela oportunidade de estar aqui. Glórias a Deus. Por isso que eu pedi a oportunidade para a oração à diaconisa Lucilene, glórias a Deus. A diaconisa Marlene sabia que a gente já está aqui, glórias a Deus. E aleluia. a diaconisa Vera também, glórias a Jesus, porque o Senhor é convosco nesse lugar, glórias a Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então eu pedi a diaconisa aqui para chamar o pastor Elton para orar por mim e para dizer que eu e o pastor Elton nós estamos mais unidos do que nunca. Glórias a Deus. Não quer dizer que algumas ocorrências acontecem que nós estamos separados. Não está dizendo que o pastor Elson que casou comigo a união está perfeita. Eu senti a palavra. E também agradecer ao pastor, sem querer sair, mas vamos botar o pastor, ao presbítero Felipe, glórias a Deus, por conceder essa oportunidade também, antes de passar o mistério, que o Senhor Jesus, glórias a Deus. Sim, diz o Senhor, se prepara, glórias a Deus, que eu vou te levar para longe, vou te levar para pregar, vou te levar para anunciar, e para falar das minhas palavras, porque as minhas palavras estão em ti. Aleluia. Vamos à mensagem da palavra de Deus. Estarei tratando de alguns assuntos aqui importantes para a igreja. Só que o Senhor tocou no meu coração, fica ligado aí, produção. Fica ligado aí porque para não perder nada de hoje. Estou até conversando com o Elson, que o comercial já está quase pronto, o comercial que já estou elaborando, glórias a Deus, para a divulgação das igrejas do Ministério de Floripa, e principalmente a congregação de religião. Você não pode se assentar enquanto é isso? Eu não vou ficar sacrificando os demônios pela lá. Então daqui a pouquinho vai voar uma pilha para cá e eu vou cair por terra aqui em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, irmãs, tudo acontece por permissão de Deus. Hoje estamos aqui e amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida. E vamos prestar conta a Deus. Se liga nisso. Não é o pastor Elson, não é as irmãs de frente de obra, não é a mim, não é o pastor presidente. Vamos prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamentos e palavras. O que nós temos que fazer é o quê? Obedecer. Está na obediência para a palavra e aos santos que Deus ordenou estar na direção da obra. Eu não desisto do louvor de atrás. Se você cantar esse louvor, você refletir, e depois do louvor vou trazer
Glórias a Jesus. Hebreus capítulo 11, do versículo 13 ao 16, que diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-a de longe, e crendo nela, e abraçando e confessando que era um estrangeiro e peregrino na terra. Porque os que assim dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam o melhor, isto é, celestial, pelo que também Deus não se vergonha deles e se chamam seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Vamos repetir todo mundo o último versículo que diz assim, ó, mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial, pelo que também Deus não se vergonha deles, e se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aleluia. Glória a Deus. Estamos diante de situações que ouvimos, glória a Deus, vimos, confirmaram, mas não é para nós se desestimular e desistir. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, glória a teu nome, Jesus. Eu tenho mais de 20 anos que estou na igreja. Já vi e ouvi muita coisa. Fui perseguido, fui caluniado, fui criticado, fui abençoado, estou sendo abençoado até o dia de hoje, mas nunca desisti. Tive meus altos e baixos. Glória a Deus. Perdi pessoas de perto, de longe, perdi parentes também, mas nunca desisti. Glória a Deus. Perdi o meu pai no momento que eu mais precisava dele, mas nunca desisti. O que Deus quer para a minha vida e para a sua vida nesta manhã de consagração, aqui na Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério de Vila Olímpia, aonde o pastor atual e local é o pastor Elcio Paulino, glória a Deus, junto com a sua comitiva de obreiros que estão aqui, perseverando até o fim, é que você não desista, que você persevere. Tanto aqueles que já se foram, se estivesse aqui no nosso meio, que estavam na mesma palavra, não desista, persevere, insista, vá até o fim, não é em vão servir ao Senhor, sabe por causa de quê? Todos esses morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo de longe e abraçando e confessando que era um estrangeiro e que são estrangeiros na terra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Independente da nacionalidade, glórias a Deus. Se tiver aqui no nosso meio brasileiro, americano, francês, italiano, é o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Independente da nacionalidade, cada um, independente da nacionalidade daqueles que estão me vendo e me ouvindo pelas redes sociais e mídias sociais, glórias a Deus. O mais importante é você entender que você aceitou Jesus e agora você não pertence mais a esse mundo. Você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Mas, irmão, eu recebi ainda aquilo que o Senhor prometeu, irmão. Estou vendendo o almoço para comer a janta. Aguarde, a tua vitória vai chegar. Aguarde, a tua bênção vai chegar. Mas tem o tempo de Deus. E ainda assim, como diz a Escritura, Glória a Deus. se estiver demorando, o mais importante você já recebeu, que é a salvação da tua alma.
consigo mais ficar igual antigamente. Quando eu era novo, eu entrava na eloquência, Jesus, vamos lá, e embora. Agora não. Entendeu? 4,9, se eu conseguir passar dos 50, eu vou estar fazendo uma hora extra na terra. Glórias a Deus. Mas quem já passou dos 50 já está fazendo uma hora extra. Agradeça a Deus. Porque tem muita gente que não consegue passar nem dos 50. Está partindo novo. Que chega ao meu conhecimento, fulano tinha 20, tinha 30, tinha 35, a faixa etária de idade está sendo essa. Mas se passou dos 50, agradeça a Deus que você já está fazendo hora extra na terra.
Se eu forçar muito, na terceira eu acredito que foi. Glória a Deus. Por isso que eu estou pregando aqui com sabedoria, mas cumprindo o meu chamado. Cumprindo o meu chamado. Glória a Deus. E vou até o final. Só que temos que entender uma coisa. Deus não chamou ninguém em vão. Olha ali o pastor Elcio, que um homem de valor, precisando de pedreiros, mas ele mesmo está metendo a mão ali, está fazendo a obra, usando o pouco conhecimento técnico que ele tem, e está fazendo a obra. Glórias a Deus. É de obreiros assim, que se devem ser permanecidos dentro da casa do Senhor. É de obreiros assim, que se devem ser permanecidos e valores da casa do Deus. Deus é fiel. Porque tudo que fazemos pelo Senhor não é em vão. Imagina aqueles que vieram antes de nós, irmão. Porque hoje em dia qualquer ajuda na igreja vai me dar quanto para me fazer? Vai me dar quanto para me pregar lá? Vai me dar quanto para me dar uma saudação? Aleluia! Glórias a Deus. Vai me dar. Aleluia! As coisas aqui na obra de Deus, irmão, são voluntárias. Glórias a Deus. São poucos os obreiros valorosos. Eu, às vezes, eu choro muito, irmão. No dia lá, na semana, vivo lá, desenvolvido. Quando a gente perde um obreiro de valor, uma obreira de valor, que a gente vê a sua dedicação na obra de Deus, que a gente vê que vive a verdade, não vive andando por aí iludido com mentiras, com falsas promessas,
precisava trazer uma palavra de ânimo para vocês, porque a nossa vida é essa. Claro, a palavra de ânimo autorizada pelo pastor Elcio Paulino e agradecendo ao Felipe, que nos deu essa honra para trazer a palavra aqui. Glórias a Deus. Porque sabe que é muito difícil para mim estar numa quarta-feira aqui, mas eu prometi ao pessoal de Belém, glórias a Deus, que todas as vezes que a minha folga estiver nas quarta-feiras, eu vou estar aqui com vocês. Glória a Deus. Eu sempre aviso o pastor Elcio antes, Elcio, que folga na quarta. Vamos lá junto. E o Elcio confirma dando glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Eu já estou me programando para estar em Canaã também. Porque o objetivo não é só aqui não. O pastor Elcio Belém não é estar em Canaã também, com o pastor Rosinei, que são a igreja
autoridade no nome de Jesus. Aleluia. Tem muitos obedecendo a serpente do que a Deus, né, irmão? Aleluia. Tem muitos obedecendo, né, as coisas erradas do que as coisas certas. Então, Deus deixou tudo certinho para que nós venhamos obedecer a Ele, né, a sua palavra. Louvado seja Deus, assim como foi pregado nesta manhã. E que Deus continue abençoando o pastor Gelson, em nome de Jesus, né, e sua esposa, sua família. Louvado seja o nome santo do Senhor.